E aí, pessoal, finalizando domingo, olha que paisagem bonita, essas vacas comendo um piquetinho novo. Me veio na lembrança uma expressão que se usava bastante há alguns anos atrás. Para aquele produtor de leite que tinha como cultura, que era cultural dele, e cortar o pasto e tratar as vacas no coxo, quando não tinha pastagem permanente nem pastagem anual. Era usada uma expressão que eu lembro que se falava bastante lá nas primeiras épocas em que eu comecei a produzir leite, que eu participava muito de dia de campo, de palestras sobre produção de leite, e na época se falava muito na questão de pastagem, sistema silvopastoril, que era uma expressão que eles diziam assim: o produtor tem que deixar de ser garção de vaca e fazer com que as vacas vão buscar o alimento delas no pasto. Essa expressão hoje, eu não escuto mais essa expressão. E aí me vem na mente uma questão assim, ó. Lá atrás a gente usava essa expressão, né, de forma a dizer assim para o produtor: você tem que deixar de ser o garção de vaca e fazer as vacas buscarem o seu alimento, para que você não tenha essa necessidade de fazer esse trabalho, né, de gastar esse tempo, essa energia e tá preso a esse trabalho todos os dias na propriedade, porque tira tempo, né? Você tem que ir para a lavoura, cortar o pasto, uns picavam, outros tratavam assim no coxo. Aí lembra daqueles coxos de madeira que a parte da frente virava uma meia lua para baixo, assim, de tanto pessoal picar o pasto com facão, né? Com certeza as pessoas da minha idade, um pouquinho mais velho que eu, vão lembrar disso ou vão ter nas propriedades ainda esse tipo de coxo, né? Só que aí eu fiquei pensando assim: hoje o sistema de produção de leite ele está sendo levado, conduzido e ao mesmo sistema antigo, só que mais tecnológico, né, mais moderno. O produtor ele está sendo induzido, né, a novamente virar um garção de vaca, ou seja, a vaca ficar dependente totalmente daquilo que ela precisa ser tratada no coxo, né? Isso eu falo relacionado a sistemas confinados. Como eu sempre deixo claro, não sou contra sistema confinado, porque eu trabalho no pasto, mas eu gosto de fazer essas reflexões, né? Então hoje o produtor ele virou novamente um garção de vaca. A única coisa que mudou foram as ferramentas dele, que lá atrás era uma carroça, uma junta de boi, junta de vaca, uma carroça, uma carreta agrícola, um trator e uma foice, ou uma gadanha em alguns casos, né? Facão. Hoje os instrumentos mudaram. Hoje é um trator, uma desensiladeira, né? Na maioria das vezes. Então o produtor ele continua ele voltou a ter aquela velha profissão de ser o garção de vaca, só que hoje num sistema um pouco mais moderno. Antes o investimento era baixinho, né? Só tinha que ter uma carroça, uma foice. Hoje você tem que ter maquinário, equipamento que custa um valor bem alto. Mas o produtor está de novo voltando a ser garção de vaca, né? Hoje mais moderno do que antes. Então vejam que interessante. E hoje você não escuta mais falar isso em apresentações, em palestras, não, você não ouve mais esse termo garção de vaca, né? Ele não é mais usado, porque se ele fosse usado, ele iria contra aquilo que hoje se incentiva o produtor a fazer, né? Que é ir para o sistema confinado e aí tu vai chamar o produtor de garção de vaca. Essa frase, garção de vaca, ela era usada meio num sistema assim, o cara, né, é antiquado, é antigo, é um garção de vaca ainda. O moderno era na época botar o gado para o pasto. E aí entra uma outra questão, mão de obra. Antes se dizia que quando no início lá os produtores migravam do sistema a pasto para o confinado, a gente ouvia dizer assim: eu vou confinar as vacas porque aí eu reduzo a minha mão de obra. Só que hoje a gente vê que a mão de obra no confinado ela é mais presente, tem que ser mais presente ainda do que um sistema a pasto, né? E qualquer coisinha que dá errado dentro do sistema pode comprometer a produção de leite muito mais do que um sistema a pasto. E aí tem uma outra coisa importante. A nossa realidade hoje, que nem do Rio Grande do Sul, com chuvas, com temporais, né, muita chuva, o que nós estamos vendo? As lavouras de milho muito ruins, né, a silagem comprometida,
já veio comprometida a silagem dos anos anteriores da seca, o inverno não foi bom, também não deu uma silagem de boa qualidade porque choveu demais, não deu frio. Agora, os produtores que dependem de uma pastagem anual não estão conseguindo plantar, ou se plantaram, não tem como usar. O milho está ruim. E aí a gente vê um sistema como o nosso, por exemplo, né, rodando normalmente mesmo dentro dessa situação. E aí a gente se pergunta, o que é mais arriscado? Como eu sempre digo assim, às vezes eu falo nos vídeos e o pessoal me questiona, Vanderlei, por que tu diz que sistema a pasto tem menos risco? Tem menos risco por essas questões, tanto no excesso de chuva, né, como também na estiagem. Porque estiagem, se você tem uma pastagem bem manejada, ela vai aguentar um bom tempo estiagem adentro, e assim que volta a chover, em questão de 1 semana, 2 semanas, você tem pasto de novo. E quando você depende de uma silagem de milho, por exemplo, você vai precisar de uma safra, no mínimo 4, 5 meses, para conseguir ter uma produção normal. Então fica uma reflexão para você. Comenta aqui embaixo se você já foi um garção de vaca, se você é hoje um garção de vaca, e comenta aí se você já ouviu falar desse termo e qual é a sua opinião sobre o assunto que eu trouxe aqui no vídeo. Lembre-se, é apenas uma reflexão, é para a gente refletir e analisar as coisas, né? Analisar o caminho aí da produção de leite.